Depois, capítulo 7, verso 16, amém? Gênesis 6, verso 13, diz assim: Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nelas fará compartimento, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Capítulo 7, verso 16. Eram macho e fêmeas que entraram, de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Amém? Vamos orar, queridos. Pai amado, em nome de teu Filho Jesus, toda honra e toda glória, Senhor, é para ti. Estende tuas mãos sobre nossas vidas, Senhor, por enfermo. Meu Deus, abençoa, Senhor, o necessitado, restaura as forças do cansado. Meu Deus, estende as mãos sobre a tua igreja para abençoar o teu povo. Assim nós oramos. Quem crê diz amém. A igreja pode tomar assento, amém? Todo mundo conhece a história da Arca de Noé, principalmente os cristãos, né? Com certeza já viram pregação a respeito ou filme que conta a história da Arca de Noé. A arca que tinha aproximadamente 500 metros de comprimento, no qual Deus dá para que Noé a construísse, salvando Noé, a família dele, e um par de cada animal, porque Deus havia visto que o homem tinha se tornado mau, havia visto que o ser humano estava praticando coisas abomináveis, e foi desejo de Deus dar cabo dos homens maus. Hoje no período que nós estamos vivendo, não é só um período de Covid, um período de pandemia, mas é um período de uma pandemia chamada maldade do coração do homem. Eu vejo reportagens de cada coisa que os homens têm feito, que a gente acha que a gente nunca mais se surpreende, mas determinadas reportagens da maldade, ao ponto que chega o ser humano, que nós realmente chegamos a nos surpreender, coisas horríveis que o ser humano tem feito. É verdade que muitas pessoas pensam assim: Deus não está vendo o que o homem tem feito. Naquela época, na época de Noé, acredito também que pensaram da mesma forma. Deus não está vendo o que o governo, o que os homens, o que os políticos estão fazendo. Mas eu quero te falar que Deus está vendo sim. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, busca rodear a terra, buscando os fiéis, aleluia, e nada é oculto aos olhos do Senhor. O Senhor viu naquela época os homens maus, e o Senhor também tem visto os homens maus. Não podemos dizer que a pandemia é uma resposta de Deus à maldade do coração do homem, mas podemos dizer que o dilúvio que Deus mandou foi uma resposta direta de Deus a maldade do coração do homem. Não foi em resposta a nenhum outro tipo de coisa, mas especificamente aquilo que estava no coração do homem. O homem havia se tornado mau, se afastado do próprio Deus, longe das leis de Deus, longe dos princípios morais de Deus, longe dos princípios éticos de Deus, longe de uma santidade no qual Deus ele exige que todo que se aproxima dele seja santo, assim como ele é santo. E tais homens padeceram, não porque Deus é mau, mas porque o homem havia se tornado mau. Não porque Deus não queria salvar o homem, mas porque os homens se afastaram de Deus, e hoje não é diferente. Nós temos visto a maldade e os homens se afastando de Deus. A multiplicação da maldade foi profetizada pelo próprio Senhor Jesus. Quando a iniquidade se multiplicasse, estaria próximo o retorno dele para buscar a sua igreja. E nós temos visto isso, nós temos visto a iniquidade se multiplicando. Homem contra homem, pai contra filho, filho contra pai. A maldade tanta que ela tem sido uma maldade
estatizada, uma maldade que tem tomado conta de proporções mundiais, em todo lugar, não é exclusivo do Brasil. No mundo inteiro essa maldade tem tomado conta. Só que nós, como igreja, temos que entender, porque tem muito crente se esquecendo disso. Nada passa oculto aos olhos de Deus. Deus viu e Deus está vendo o que está acontecendo. Só que chegou no momento que Deus, Ele respondeu à humanidade. E está chegando, igreja, um momento que Deus vai responder à humanidade. Só que antes de Deus responder à humanidade, haverá uma igreja santa, uma noiva do Cordeiro, que será arrebatada ao céu. Esse será o estopim que dará início à resposta de Deus à maldade do homem. No meio daquela corrupção toda que nós estamos vendo no dia de hoje também, isso aconteceu no passado e tem acontecido também no dia de hoje, né? O ser humano maldoso, maligno, a Bíblia vai dizer que houve um homem chamado Noé. O texto da Bíblia diz assim: a terra estava corrompida, cheia de violência diante dos olhos de Deus. Irmão, não é diante dos olhos do homem, porque tem gente que está achando o mal normal. Tem pessoa que está achando a traição normal, o adultério normal, o sexualismo normal, o roubo e o engano normal, a mentira normal. Mas a Bíblia diz que foi diante dos olhos de Deus. A maldade chegou aos olhos do Senhor. E só Deus, irmão, Ele pode responder a tamanha maldade. No meio dessa violência, dessa maldade, o texto vai dizer que Noé achou graça diante do Senhor, porque Noé, ele agradava a Deus, ele andava com Deus. No meio desse mundo perturbado que nós estamos vivendo, é possível, e a Bíblia diz que há uma noiva do Cordeiro, uma igreja que não se contamina com pecado, que se mantém imaculada, que se mantém longe disso aí, que deseja e busca andar com Deus. Assim como Noé andou com Deus, nós precisamos cada dia mais tomar uma decisão de andar com Deus. Então não use desculpa da maldade, é porque todo mundo faz, porque o mundo é assim, porque todo mundo desse jeito. É verdade, o mundo inteiro era daquele jeito na época de Noé, mas Noé tomou uma decisão de não fazer como o mundo fazia, e isso agradou a Deus a ponto de Deus condenar o mundo, mas salvar Noé. Sabe o que vai acontecer no dia do arrebatamento? Vai ser arrebatada uma igreja, irmão, que anda com Deus, uma igreja que tomou a decisão de não andar como o mundo anda, de não fazer como o mundo anda. Mas Noé estava rodeado de parentes, de amigos, você também está. Então Noé estava fazendo a diferença naquele mundo. Pode ter 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas você pode e deve fazer a diferença no meio do seu trabalho, onde você trabalha, aonde você vive, lá na sua família. Noé tomou a decisão de ser diferente. Nós precisamos tomar essa decisão de ser diferentes. E para ser diferente, a gente tem que compreender que nós não podemos andar na direção que o mundo está andando. Nós não podemos andar da forma que o mundo está andando. Jesus falou: olha, na época de Noé, o povo comia, bebia, casava, se dava casamento, até o dia que veio no dilúvio. Se você tem uma esperança ainda de poder ver Deus, querido, nós devemos andar em contramão, porque Deus está vendo a maldade. Seja a maldade da nação, porque hoje o ser humano é assim. Critica muito o governo, né? Mas o governo está roubando. Mas tem gente que está roubando o seu próximo. O governo mente, mas tem gente que está mentindo. Não olhe a proporção. Talvez o governo, políticos estejam roubando milhões, mas quem rouba R$1 é tão ladrão quanto quem rouba milhões. Porque estão mentindo para a população. É verdade, mas a mentira de milhões de mentiras, que engana milhões, é tão mentira quanto aquele que engana sua esposa dentro de casa. E Deus não está alheio a isso. Deus está vendo a maldade do coração do homem, mas Noé toma uma decisão de ser um homem conforme aquilo que Deus havia determinado para ele, um homem fiel. E isso
Foi maravilhoso, porque no dia do dilúvio, no dia da calamidade, Deus havia dado um livramento para Noé. Você quer que Deus dê um livramento para você? Porque hoje mesmo nós estamos aí, não sabemos até que dia a igreja continua lá, Brasília. Eu ouvi falar hoje no grupo de pastores que Brasília vai fechar tudo a partir das 20 horas. A igreja funciona depois das 20. Vai fechar a partir das 20. Quer dizer, indiretamente estão fechando as igrejas. Né? O povo que ora, o povo que clama, o povo que busca, eles estão fechando exatamente esse povo, porque eles não acreditam mais que Deus faz diferença. Mas Deus faz diferença. A nossa oração não fica sem resposta. A sua oração não fica sem resposta. Amém? Então, você vê Anápolis está querendo novamente fechar. Nós não sabemos até que dia, aqui em Umas também nós poderemos ter culto, talvez feche amanhã. Mas eu quero lembrar a igreja uma coisa, ainda que nós tenhamos aquele medo de se fechar a porta da igreja, a Bíblia diz no livro de Malaquias que tem uma janela de Deus aberta para abençoar o seu povo, abençoar aquele que é fiel. Eu não preciso ficar com medo de porta fechada, eu preciso ficar com medo quando a minha vida não está agradando a Deus, porque seja de um jeito ou seja de outro, Deus ele cuida dos seus. Foi isso que Jesus falou em Mateus capítulo 6, ele diz assim: meu pai veste os lírios do campo e alimenta os pardais do céu. Não sois vós mais importantes do que os lírios e os pardais? Deus sabe de tudo aquilo que necessita. Antes, irmão, da gente passar fome, se preciso for, Deus manda a cura para essa Covid. Antes, meu amado, da gente ficar envergonhado, Deus abre as portas do céu e derrama a bênção sobre nossa vida. Tem gente esquecendo disso. Nós precisamos lembrar que no meio daquele contexto de calamidade, porque era um contexto de calamidade na época de Noé, Deus ele estava vendo a maldade do homem, mas Deus também estava dando a solução para Noé. Deus está dando a solução para nós. Enquanto nós estamos aqui cultuando, irmão, Deus está dando a solução para a nossa vida e abrindo porta no dia da manhã que você não viu hoje, mas você pode enxergar com os olhos da fé. Você pode crer que no dia da manhã Deus está abrindo porta. No dia da manhã, Deus, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus falou que a Deus pertence. Entenda bem, você está aqui e Deus está cuidando de você no dia da manhã. Talvez não seja um negócio que você queria, mas seja outro. Talvez não é da forma que você imaginou, mas Deus está abrindo a porta de outra forma. Era isso que Deus fez na vida de Noé, no meio da calamidade. Mas Noé tomou uma decisão de andar com Deus. Nós precisamos de tomar uma decisão de fazer a diferença enquanto nós estamos andando com Deus. Amém? Deus sabia que iria vir o fim. Deus anunciou para Noé que viria uma grande tempestade, mas o coração de Noé permanece firme no Senhor, permanece firme. Hoje nós estamos sendo bombardeados, irmão. Eu recebi um áudio hoje de um irmão querido da igreja, mas o áudio falava: olha, tem pessoas caindo mortas na rua. Irmão, que terrorismo é esse? É verdade que o Covid está matando. A minha mãe faleceu de Covid semana. Domingo eu farei o culto fúnebre da minha mãe. É verdade que ela faleceu, mas ela era crente, irmão. Ela era serva de Deus, ela só faleceu porque o dia dela chegou. Não foi por causa de Covid, não. Ela morreu de Covid porque Deus assim permitiu. Eu não posso entrar numa de calamidade. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor. Nós no meio daquela tempestade, daquele problema, Noé recebe uma mensagem terrível: o mundo vai acabar. Irmão, nós não recebemos essa mensagem. Deus anuncia coisas terríveis para Noé: o mundo vai acabar, eu vou destruir todos os homens. Mas Noé não entra numa neurose, não entra numa caverna, não fica depressivo, não vai brigar com a esposa dele. Ele levanta a cabeça, ele vai trabalhar, porque Deus nos abençoa quando a gente levanta a cabeça e vamos trabalhar, irmão. Não está de um jeito, não é possível de um jeito, levanta a cabeça e vamos buscar de outro jeito. Deus, ele sempre vai dar um jeitinho para abençoar a nossa vida.
Agora, se Noé tivesse entrado em depressão e fosse tomar remédio para depressão, ele nunca teria visto e conseguido construir tamanha arca que Deus havia dado para ele para realizar. Enquanto Deus está permitindo essa pandemia, irmão, Deus está colocando uma obra na minha mão, pastoreia a tua igreja, está colocando uma obra na tua mão, trabalhe, cuide da sua família, e nós temos que fazer um melhor no meio da calamidade, crendo que o Senhor é soberano sobre a calamidade que nós estamos vivendo. Ele é soberano sobre esse problema que o Brasil está passando, seja a permissão de Deus ou não, por causa da resposta do pecado humano. Eu não sei dizer por que veio isso, eu sei dizer por que o dilúvio veio, porque na Bíblia diz, mas entenda bem, a minha fé, ela pode ser parecida com a de Noé, a sua fé pode ser parecida com Noé, confiar em Deus, levantar a cabeça e continuar todos os dias, porque esse é o caminho da vitória. Diga amém. Noé, quando está passando por isso tudo, Deus está dando paz no coração dele, tranquilidade, porque quando a gente tem paz, Deus não mentiu sobre o problema. Deus diz, tem um problema. Deus não mentiu para Noé e não está mentindo para nós, não. Deus não mentiu, queria mandar o dilúvio. Deus não mentiu, Jesus também não mentiu para nós quando ele disse que o fim viria, o fim vai vir. Assim como Deus mandou o dilúvio para o passado, vai vir o fim. O próprio Senhor Jesus, quando o evangelho for pregado em toda a terra, entenda bem, virá o fim. Jesus falou do fim. Jesus nunca mentiu para a igreja, mas só que Jesus sempre também disse que há esperança para o povo que crê nele. Há esperança para a minha vida e para a tua vida. Amém? Agora, um dos grandes pontos é que Mateus 25, Jesus ele disse, vigiai, pois não sabeis dia nem a hora que o Filho do Homem há de retornar. Nós não sabemos o dia que virá o fim. Talvez venha o fim muito mais rápido do que a gente está esperando, o fim da raça humana, talvez venha o fim de muitas pessoas estão morrendo todo dia, para um vem um fim, para outro pode vir amanhã, entenda, mas o fim vai vir. Jesus disse que o fim viria, que nós não saberíamos o dia que é a hora. O que a gente precisa fazer é estarmos preparados para que no dia que o fim vier, nós estejamos com a nossa vida correta para poder encontrar com o Senhor. Hoje as pessoas estão tão focadas na morte, que está tendo morte, e a notícia é morte, mas poucas pessoas estão focadas, se a morte vier, eu estou preparado? Pouca pessoa está pensando realmente, a televisão não cria, não gera esse pensamento, só Deus, em Cristo, Ele nos alertou que nós devemos estar preparados para o dia que Ele vier. Ele pode vir de uma forma generalizada para o mundo, ou Ele pode vir de uma forma pessoal, como veio para minha mãezinha, entenda? Mas a questão é, nós estamos preparados para encontrar? Você está preparado para encontrar com o Senhor? Quando Deus chama Noé para fazer aquela arca, o chamado foi exclusivo para Noé. Quando Deus nos chama para servir Ele, Deus chama a nossa vida de forma pessoal. O meu chamado é um chamado único, porque Deus me chama pelo nome. Deus me conhece. O seu chamado é um chamado único. Não é generalizado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. De uma forma geral, universal, Deus mandou Jesus, mas para que todo que nele crê é individual. O chamado é universal, mas a decisão é pessoal. O chamado é universal, o anúncio foi, vou destruir a terra, mas o chamado é, Noé, entra tu na arca. Deus não pegou Noé e empurrou ele para dentro da arca. Foi uma decisão pessoal. Deus não vai pegar você e vai empurrar você para Cristo, para você obedecer Jesus, ser fiel a Jesus, conhecer a palavra dele. Deus está te chamando de uma forma, o chamado universal é para todos, mas o chamado pessoal é aí no teu coração, é uma decisão que você tem que fazer. É por isso que Marcos capítulo 8, ele diz assim, e então chamou a multidão
mas separou seus discípulos. Então Noé, ele tem um chamado, independente dele estar cercado de pessoas que não são, ele permanece. Nós precisamos, o chamado é pessoal, e compreender que nem todos vão aceitar esse chamado, mas que independente de um aceitar ou não, isso não deve impactar a minha vida. Eu não devo me influenciar para aqueles que não querem Deus, eu devo me influenciar por Deus ter me querido. É isso que é importante, não é por aqueles que não querem Deus, porque hoje as pessoas estão sendo voltadas, mas o irmão lá, porque o outro lá, porque a minha avó, porque eu já falei, minha mãe morreu crente, meu pai morreu adorador de Maria, minha mãe eu posso falar, ela foi para o céu, meu pai não, porque a Bíblia declara que adorador de imagem não vai para o céu, eu não vou passar a mão, Deus não vai passar a mão, eu não deixei de ser crente pelo meu pai, e eu vou permanecer mais crente ainda pela minha mãe, mas não posso, seja ela ou seja ele, influenciar a decisão que eu tive por causa de Jesus, porque eu tenho que reconhecer o que Deus fez na minha vida. O que Deus fez na minha vida? Eu não merecia. Quando Deus fala para Noé, entra na arca, Noé não está tendo nenhum mérito de salvação. É Deus que olhou para Noé e quis salvar ele. Eu não tenho mérito de salvação. Paulo fala em Efésios que não somos salvos pelas obras, enfim, pela fé, e sim pela fé em Cristo. Então você não tem nenhum mérito porque você é bom, porque você é bonito, porque você é rico, deu dinheiro para pobre, nada disso. Nós somos salvos pela graça que há em Cristo Jesus, porque nós aceitamos a salvação dada por Deus através de Jesus Cristo em nosso coração, e passamos a servir a Ele. Noé está grato a Deus por causa disso. Nós precisamos ter gratidão no nosso coração por causa da salvação que Ele nos proporcionou, independente do outro não querer. Vocês lembram do ladrão na cruz, quando Jesus estava no Gólgota sendo crucificado? 2 ladrões estão do lado dele. Deus estava dando a possibilidade dos 2 serem salvos. Deus estava tendo a possibilidade dos 2 poderem entrar no reino de Deus. É uma decisão, o chamado é pessoal, universal, mas a decisão é pessoal. O ladrão, de um lado, virou e falou para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus, ainda crucificado, com os braços pregados, com os pés pregados, olha para o ladrão, porque conversou com ele, pediu para ele e diz: hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Olha que glória, irmão, que coisa maravilhosa. O outro ladrão, ele tinha um chamamento universal, mas não teve uma decisão pessoal. Agora entenda bem, ele virou e caçoou de Jesus. Jesus nem respondeu para ele, mas Jesus falou com aquele que queria, Jesus respondeu para aquele que desejava. O que me chama a atenção é que eram 2 ladrões, mas um tomou uma posição, uma decisão diferente do outro. Então eu não posso, e você não deve ser levado por causa do teu parente. É parente, talvez tenha a mesma profissão, o mesmo sangue, mas agora você tomou a decisão de ter o sangue de Cristo na tua vida, aleluia, e você não pode mais voltar atrás, e tem que ser grato por isso. Você tem que ter gratidão no teu coração e compreender que o próprio Senhor Jesus falou: olha, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmão, o céu tem que estar no teu coração a ponto de você querer servir Jesus e a ponto de você ser grato. Se eles não querem, eu quero. Tá? Você já foi em churrasco? Churrasco com gente vegetariana? Eu já fui. Aí a pessoa lá tem aquela picanha, né? Aquela babando, aquela gordurinha, imagina, no ponto perfeito, salzinho em cima. Rapaz, que presente de Jeová para nós. Aí aquele, não, eu sou vegetariano. Não, irmã, você não quer? Eu quero. Entenda? Noé compreendia que ele tinha uma obra. A obra era construir a arca. A arca, ela era grande, ela tinha 500 metros, mas ela não era grande o suficiente para caber todo mundo. Ela foi grande o suficiente para caber quem era crente, quem tinha compromisso com Deus. Não se preocupe, o arrebatamento tem a medida certa, irmão. O arrebatamento tem medida certa.
a carruagem que vai vir nos buscar, o carro de fogo, os cavalos de fogo, não importa como seja, no meio de redemoinho, não tem problema como foi Elias, não tem problema, ela tem o tamanho certo, apertada é a porta, estreita é o caminho, mas são poucos, mas tem gente que ainda está acertando pelo caminho apertado, pela porta estreita. O céu, irmão, tem medida certa para quem é crente, aleluia. Você tem que se esforçar, você precisa, nesse período, ser mais crente do que nunca, porque tudo está levando para as pessoas apostatarem na fé, achando que Deus abandonou, achando que Deus não está olhando. Você lembra, teve dois não é governadores, dois Neros, tá? De Roma, um foi Domiciano, e outro foi o próprio Nero. Nero foi aproximadamente no ano 66, Domiciano foi no ano de 81 aproximadamente, tá? Imperadores de Roma, a palavra era imperadores de Roma. Eles perseguiram a igreja. Nero coloca fogo em Roma e começa a perseguir a igreja. Domiciano depois ele também faz uma grande perseguição à igreja. Irmão, os crentes lá, eles não estavam dentro de casa. Eles não estavam dentro de casa assistindo culto online. Eles estavam, era preso, e Leão estava jejuando, porque os imperadores queriam colocar ele no Coliseu para servir de alimento, e eles não negavam a fé. Famílias inteiras foram colocadas em estacas e queimadas, cozidas em óleo, foram esquartejadas, mas nenhum deles perdeu a fé. Quanto mais morriam, mais glorificavam. Quanto mais gente morria, mais pessoas se convertiam ao evangelho, estavam prontas a ir para o Coliseu, mas não negavam a fé. Então hoje o crente está dentro de casa comendo picanha só porque está numa quarentena, achando que o mundo acabou, chamando isso de perseguição. Perseguição, irmão, nós estamos só num protocolo de saúde, isso não é perseguição. Você pode estar aqui louvando a Deus, e você pode estar lá na sua casa amanhã, a igreja está transmitindo via live, e você continuar sendo crente lá na tua casa também, em nome de Jesus, porque não depende aonde nós estamos, mas de compromisso que nós temos com Deus. Se eu posso vir para a casa do Senhor, eu tenho que vir. Hebreus capítulo 10, o Senhor nos fala que nós precisamos congregar. Mas se eu não posso vir para a casa de Deus, eu estou na live assistindo o culto, eu estou dando glória, eu estou dando aleluia, eu estou sendo fiel, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou orando, eu estou lendo Bíblia da minha casa. E se passar assim 6 meses, fechado dentro de casa, eu vou estar dando glória a Deus, porque eu estou fechado, mas estou com comida, estou fechado, mas estou bem, e estou fechado, mas o inimigo não está me tocando, em nome de Jesus. Tem muita gente indo para a cama do hospital para se converter, e Deus está dando uma chance, muitas vezes, em cima de um leito, para poder voltar a sua face. Mas nós crentes, irmãos, somos crentes aqui, e se tiver para uma cama de hospital, nós vamos continuar sendo crente do mesmo jeito, em nome de Jesus. Tem crente que é crente com muito, tem crente que é crente com pouco. Quem não é crente no pouco é porque nunca foi crente. Quem não é crente no muito é porque nunca foi crente, porque ter muito ou ter pouco, irmão, não muda quem é crente. Dilúvio não muda quem é crente, vendaval não muda quem é crente. É isso que Jesus falou lá em Lucas capítulo 6, quem é firmado na rocha pode vir tempestade, mas ele permanece firme, ele vai permanecer. Jesus não estava falando da casa literal, mas de uma fé, de um compromisso com ele. Quem é crente, meu amado, firmado no Senhor, pode vir tempestade, pode vir vendaval, ele não vai se abalar, ele não vai se mover da fé que ele tenha, ele não move na fé. Tem menina que não pode se mover diante das tentações do mundo, tem jovem que não pode se mover diante das tentações do mundo. Por quê? Porque tentações nós sempre teremos por aí. Não deixe que o Covid, não deixe que a luta, não deixe que as tentações virem uma desculpa para você se afastar de Deus, aleluia. Noé sabia que não dava para ganhar tudo, Deus colocou a arca de um tamanho, irmão. Nós somos limitados. Quem é ilimitado é Deus.
A arca tinha o tamanho específico. Eu não consigo viver a tua vida. A arca que é para mim entrar, ela tem um tamanho específico da minha vida. A sua arca, quem tem que construir é você. A arca que Deus me deu, o chamado que Deus me deu, e a obra que Ele colocou na minha mão é para a minha vida, para a salvação da minha alma. A minha alma prestará conta diante do Senhor. Eu tenho que ter o meu nome escrito no livro da vida para que o Senhor possa me levar para o céu. Apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, ele vai falar que o tempo da partida dele estava próximo e que ele iria para o reino de Deus em segurança. Ele pregou para tanta gente, mas no momento da morte dele, ele diz assim: o Senhor me levará. Não adianta você viver a tua vida para o teu pai, para a tua mãe, e tu perder a tua salvação. Não adianta você querer agradar a todo mundo e perder aquilo que é teu, irmão. Não perca a tua salvação, ela é pessoal, é uma decisão sua. Você tem que compreender isso. Então, quando tua mulher falar, não quero ir para a igreja, tu fala, mas eu vou. Quando teu marido estiver falando, não vou ser fiel a Deus, tu fala, mas eu vou, porque é pessoal, é o meu nome que Deus vai buscar no livro da vida, não é teu nome do teu pai, da tua mãe. A minha mãe prestou conta com Deus já, e eu creio que ela está andando no paraíso, porque no momento que ela converteu, ela viveu para Cristo. Você não sabe o que é uma mulher fumar 50 anos e ela falar, nunca mais vou pôr cigarro na boca. Ela fumou 50, ela se converteu aqui, ela fumava. Ela falou, filho, o que eu tenho que fazer? Eu falei, a senhora tem que parar de fumar e batizar. Ela parou de fumar e batizou. Você sabia que quando minha mãe parou de fumar, ela foi parar no hospital, porque o corpo dela sentiu? Assim é que quem servir Jesus, irmão, não dá para servir o mundo e servir Deus. Tem coisa que Deus manda a gente parar. Tem coisa que Deus está falando para você, larga, e é você que vai ter que largar, não é tua esposa, não é teu pai, não é tua mãe, é você que vai ter que abandonar amigos que não te levam para Deus, coisas que te afastam de Deus, é você que tem que largar, é você. José, quando a mulher de Potifar quis dormir com ele, ele falou, não pecarei diante de quem? De Potifar? Não pecarei diante do Senhor, meu Deus. Mas você vai para a prisão. Eu prefiro ir para a prisão com Deus do que ficar em liberdade sozinho. Você está entendendo? É uma decisão. Porque quando Deus buscar, você acha que você quer que esteja qual nome escrito lá no livro dele? Vou perguntar. Quando Deus olhar no livro, você estiver na frente dele, ele abrir o livro, você quer que nome esteja lá? Aí ele vai falar, filho, achei o nome da tua esposa, achei o nome do teu filho, achei o nome até do teu pai, mas o teu não está aqui não. Vai adiantar para você? Não, Deus, eu vou para o inferno feliz. Feliz? Foi o nome de Noé que Deus chamou. Nós precisamos valorizar e proteger aquilo que é nosso, que é pessoal. Você lembra lá em Lucas capítulo 12? Porque nós estamos hoje com princípios mudados, alterados. Muita gente que está com seus valores deturpados. Pessoas que estão querendo viver a família, viva a família, mas ponha Deus em primeiro lugar. Querendo viver os negócios, trabalhe. Eu já incentivei trabalho aqui, falando que porta fechada não significa janela do céu fechado, mas ponha Deus em primeiro lugar. Porque naquele dia que vier o dilúvio, seja para a humanidade, ou seja para você, e que Deus, conforme Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o julgamento, o juízo. Depois que você morrer, todos os parentes, amigos que você já viu que morreu, da igreja, fora de igreja, Deus abriu o livro lá, e a Bíblia diz, aquele que não tiver o seu nome no livro da vida, no livro do Cordeiro, não entra no céu. E sabe como é que tem o nome lá?
é aceitando a Cristo como o seu Salvador e vivendo em conformidade com a sua palavra. Não é de qualquer jeito, não. Ah, pastor, eu creio que Deus vai me levar para o céu. Por quê? Você é melhor que qualquer outro? Por que Deus vai te levar para o céu sem você ter compromisso com Jesus? As pessoas estão achando que Deus ele não está vendo, e Ele está vendo a vida de cada um. Ele está olhando. E Ele vai retribuir a cada um conforme o seu proceder, Paulo fala. Daniel diz, no capítulo 12, falando, verso 2, muitos naquele dia se levantarão do pó da terra, uns para alegria, outros para vergonha. Imagina você chegar lá e o teu nome não está lá. Você vai falar o que com Deus? Deus, eu vou te quanto que é a entrada? Não, meu filho, a entrada era o sangue do meu filho, mas você não quis. O ladrão no cruz é um exemplo. Você não quis. Você lembra lá em Lucas 12? Olha como as coisas estão hoje parecendo no passado. Jesus conta uma parábola falando, certo homem, ele tinha grandes riquezas, trabalhador, não diz que ele era prostituto, não diz que ele era um homem ladrão, não diz nada, ele diz que era um trabalhador. Ele trabalhava e tinha um grande celeiro, e ele foi colocando e produzindo, colocando lá no celeiro. Certo dia ele falou, o que eu farei da minha vida, do meu futuro? Aumentarei o meu celeiro mais ainda, vou trabalhar e preencher. Então pode dormir, ó minha alma, dorme, regala-te, porque tem bom tesouro. Está com conta de dinheiro em banco, está achando que está com bom tesouro. Tesouro, irmão, quando teu nome está lá no céu. Tesouro é quando Deus fala, vai vir um dilúvio, mas tu andou comigo, eu vou te guardar. Tesouro é quando você tem consciência que você está servindo Deus. Isso é tesouro. Jesus falou, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Que adianta? Prazeres, amigo, passeio, tudo isso passa. No dia que tu está na bancarrota, sem dinheiro, cadê os amigos? Some tudo. Mas o crente não. Pode sumir todo mundo, porque Paulo disse assim, todos me abandonaram. 2 Timóteo 4, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu em todas as minhas necessidades. Aleluia. Aleluia, quem é crente nunca fica desamparado, passa a luta, mas não fica desamparado, aleluia. Aquele homem constrói um celeiro, Jesus falou. Jesus sabe o que Jesus está falando? Como o ser humano é enganado, pelo aquilo que se vê, pelo que é passageiro, porque é temporal. Aquele homem diz, vou construir, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não sabe que amanhã ia pegar Covid. Não sabia que no outro dia tinha um convidezinho esperando ele. Morreu. Aí Jesus disse, louco, o que tens, para quem será? Porque tu não vai levar nada para o céu. O que você tem, para quem? Para quem será? Assim é um homem que entesoura para si, mas é pobre com Deus. Assim é um homem que tem um tesouro na terra, mas não tem um tesouro no céu. Noé não estava preocupado em ter um tesouro na terra, ele estava preocupado em ter um tesouro no céu. Louco, se hoje te pedirem a tua alma, qual é o nome que você quer que Deus olhe o livro dele e seja escrito lá? Diz para mim, fala baixinho aí. Você quer que seja o nome da tua esposa ou o teu? Irmão, nessa hora, sinto muito, é o meu. Só o meuzinho que eu quero. Eu amo a igreja demais, mas eu quero que Jesus encontre o meu nome lá. Amém, queridos? Agora entenda, quando Noé começa a construir a arca, você acha que não teve pessoas para criticar a decisão dele? Rapaz, tu está construindo uma arca no meio do deserto. Você é maluco, você é doido? Você acha que não tem parente que fala isso com um jovem que virou crente? Você acha que não tem gente no trabalho que critica a gente de fazer uma oração? Quando eu abaixava minha cabeça lá no meu escritório e eu ia orar, pedindo sabedoria a Deus para administrar as empresas que eu administrei, ter sabedoria para fazer a coisa certa, tu acha que eles não me criticavam, não riam, olhava daquele canto de olho, vai beber, vai fumar, ninguém está nem aí para você, pode até virar, né? Outra coisa que ninguém está nem aí para você, mas anda com uma Bíblia do braço, tem gente que vai te criticar, vai falar, para que isso? Você acha que não fizeram isso com Noé? Mas Noé não deu ouvido às críticas do povo, falando, você é maluco, você está construindo uma arca no
deserto. Nós estamos aqui, irmão, construindo a nossa vida espiritual na presença daquele que tem gente que pode rir da gente, mas naquele dia que procurarem lá, o nosso nome é que vai estar. Então, Noé não pôde dar ouvido às críticas das pessoas. Queridos irmãos e irmãs, tem hora que você fazer uma postagem eu vejo essas postagens aí de gente, meu Deus, problemática. A vida é assim, um dia tu bate, outro bate em mim, outro dia eu apanho, outro dia... Não tem nada para falar, fica quieto, irmão. O povo fica postando umas besteiras, tá? Coloca lá, ó, com Jesus eu estou rompendo, estou vencendo, estou alegre, vou romper, vou vencer, e se tudo acabar, estou lá com o meu Senhor, aleluia! Oi! Agora, coloca uma coisa de crente para você ver, coloca do mundo, pode. Então pare de ouvir, irmãos, críticos, porque você vai ter crítico dentro da sua casa. Jesus foi perseguido pela família. Você vai ter crítico dentro da sua casa, vai ter crítico dentro do seu trabalho, vai ter crítico na igreja, até dentro da igreja. Por quê, pastor? Na igreja tem crítico, claro, porque Jesus falou que no meio da igreja cresce junto o joio e o trigo. Agora o joio sempre tenta abafar o trigo, porque é trigo. Tem o bode e a ovelha, irmão. Ovelha é mansa, mas bode dá cabeçada. Então sempre vai ter, mas quem é ovelha, quem é trigo, sabe para onde está indo. Permaneça você fiel e pare de dar ouvido a gente crítica, gente desviado, gente que não tem compromisso com Deus. Olhe para o céu, olhe para o Senhor. Você vai pedir conselho da tua vida amorosa, vai pedir para ímpio. Qual o conselho que ele vai te dar? Fora da palavra de Deus. Então Noé, quando precisava de conselho, ele ia falar com quem? Aquele que tinha, olha, presta atenção, quando Noé precisava de conselho, ele ia pedir conselho para quem? Ia pedir conselho para Deus, aquele que tinha a planta perfeita da construção. Você está com problema, irmão? Comece a orar de novo, comece a jejuar de novo. O Deus que fez a planta, ele não erra não, irmão, ele é poderoso na sua obra. A obra que ele iniciou é poderoso para completar. Levanta a tua cabeça, vamos encarar isso aí de um jeito cristão, porque muito mais sofreu a igreja primitiva. Nós não estamos sofrendo, nós não estamos sendo atacados, não estamos sendo apedrejados. Olha, o mais que nós podemos falar que é um sofrimento é deixar de ir no passeio que a gente queria e não aconteceu. Isso não é sofrimento. Então, levante a sua cabeça. Deus ele chamou para você pelejar, para você batalhar. E nós temos que pelejar a batalha, muitas vezes contra a nossa própria família, nossos próprios amigos, para honrar a Deus. Uma batalha contra o sistema do mundo, que tenta cercar a gente e falar que a gente tem que ser igual ao mundo. Irmão, eu não tenho que ser igual ao mundo, eu tenho que ser igual a Deus. Eu tenho que buscar nos padrões, nos princípios de Deus. Eu tenho que me espelhar nele, porque Paulo se espelhava em Cristo, e Paulo diz para a igreja, sede meus imitadores, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar o Senhor na sua forma de proceder, e nós temos que lutar contra o diabo, porque o diabo é sujo, ele quer trazer medo, ele quer trazer pavor, e essa noite não é noite de você levar medo para casa, de você levar alegria, porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vai vir ao amanhecer na presença do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus.